hino nas escolas. Hino nacional? É. Qual que é a visão da esquerda e da direita? Eu tenho opinião polêmica. Esse é o assunto que tá mudando o Brasil e tem discussões, pessoas saem na porrada, porque o Claudinho, @Claudinho18, ele tem uma opinião muito enfática sobre isso. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu tenho opinião polêmica sobre isso, cara. Eu vou dizer pra você o seguinte, hoje, o debate de hino nas escolas é um debate absolutamente inútil. Mentira, porque, que isso? Pra caralho. Tá todo mundo conversando. Não, eu vou te dizer por quê. Porque o que é o hino? O que é o hino nacional? O que é todo mundo entoar a mesma canção? É você ter um senso de unidade, é você ter um senso de pertencimento a uma nação onde eu considero você o meu semelhante. Então, pô, eu penso mais ou menos parecido com você. O problema aqui, o Brasil, cara, a gente nunca conseguiu ser uma nação de fato unida. E quando eu falo unida, não é que a gente tem que ser uniforme. A gente nunca teve esse senso de unidade. Talvez um pouco no Brasil Império, mas aí é um puta debate. Hoje, o fato é o seguinte, cara, uma coisa que eu falo que é... Uma das maiores expressões de unidade é você falar a mesma língua, né? Tanto quando você vai estudar povos antigos, você não tinha fronteira, você não tinha mapa, você não tinha nem escritura. Você estuda a linguagem e através da linguagem você encontra raízes em comum. Nós temos hoje no Brasil, talvez uns 2 maiores comunicadores do nosso país, que são os 2 caras do Podpah. Eles têm talvez o maior podcast do Brasil, onde eles não sabem falar, eles não sabem o significado de patológico. A sexóloga falou pra eles, isso é patológico. De pai para filho. Então, não adianta a gente querer trazer o debate de hino nas escolas se a gente não tem um povo que sabe falar a própria língua. A gente fica discutindo se a gente tem que ter pronome neutro. Eu acho que a gente está tão distante desse ideal da gente ter orgulho da nossa história. Mas essa é a minha provocação. Então, a gente está muito distante, cara. Então, mas acho a minha provocação é exatamente isso. O hino, ele seria como se fosse a ponta do iceberg. Pô, imagina que legal todas as crianças saberem o hino e cantar de cor na escola. Tá, mas para isso acontecer, você tem você tem tanta coisa para fazer antes, para chegar lá. Então, eu acho isso importantíssimo. Só que a gente tá tão distante que é como se eu olhasse... Imagina que eu tenho um carro totalmente desmontado. Fala, vamos lustrar o retrovisor? Não, você não vai lustrar o retrovisor. Você tem que fabricar o motor ainda, cara. Então, mas é isso que acontece nas redes sociais. Pra caramba, muito. Eu acho que a gente tem várias camadas nessa pergunta, porque primeiro a gente nesse momento a gente está flertando com o integralismo, né? A gente teve um falso patriotismo terrorista no 8 de janeiro que foi consequência das Forças Armadas do Brasil. Só uma pausa, vocês dois concordam que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? Sim. Claro. Então vocês têm não, porque às vezes o cara não tem uma concordância. Vai. Sim, então a gente tem esse tipo de patriotismo sendo alimentado por uma extrema-direita que acha que o patriotismo, na verdade, é a sua predominância sobre outras pessoas. E é um patriotismo mequetrefe, é um patriotismo de uma pessoa que ela fala que é patriota, ela tá com a bandeirinha de Israel lá, ela tá com a bandeirinha dos Estados Unidos. Ela ao mesmo tempo que no perfil dela tá uma lágrima verde, amarela, cafona, brega, ela tá exaltando o Donald Trump. Então, assim, é esse o nível de disfunção cognitiva desse patriotismo, entendeu? Sim. Então, nesse país não cabe no nacional nas escolas. Nesse país tem muito mais que a gente precise priorizar. E isso eu tô falando de conteúdo, não tô nem falando de estrutura. Porque aí eu sou da escola pública e da universidade pública. A gente tem profundas desigualdades de acesso na escola pública que ensinar aquele menino que tem um terço, dois terços dos professores faltando porque venceu o concurso, porque aposentou, porque não chamou, porque não renovou, porque é uma engenharia completamente contraproducente, que um professor, ele acabou o concurso dele, ele aposentou, demora 3 meses para repor, e aí são 3 meses daquele menino sem aula, e você pega esse menino desse jeito, agora nos picos de calor, 30% das escolas de ensino médio têm ar-condicionado. As escolas públicas brasileiras de ensino médio têm ar-condicionado. A gente tá falando de um pico de calor adoecedor. Aí você pega esse menino e fala assim, agora vamos exaltar a pátria. Sabe? Vamos cantar o hino, porque então, mas vamos lá. Verde o nosso campo. Então, acho que a gente precisa, primeiro, criar um sentimento de pertencimento de um país que cuide dos seus, para que esse país seja exaltado. Vamos lá.